O Dia Nacional do Trânsito foi 25 de setembro e o objetivo da data foi promover uma conscientização sobre a segurança viária. E é por isso que em todos os anos é realizada a Semana Nacional do Trânsito, com ações educativas e também de fiscalização. E a gente preparou uma reportagem sobre os acidentes de trânsito em Feira de Santana. O que mais chama a atenção são os acidentes envolvendo motocicletas. Em fevereiro deste ano, seu Agripino, de 65 anos, pilotava uma moto na Avenida Presidente Dutra, quando derrapou na pista. Ele sofreu 3 fraturas na perna direita. 7 meses se passaram, mas ele ainda sente dores. Não sei como aconteceu, eu ia devagar na moto e eu acho que deu um cochilo, não sei, eu até desmaiei, não sei, não lembro bem não. Não foi ninguém que me pegou, não foi nada não, ninguém tocou em mim. Aí nesse acidente eu tive essa de destruir minha perna. Foi fratura que você sofreu? Foi 3 fraturas aí nessa perna. No caso, fratura exposta. E aí você foi socorrido, foi trazido direto para o Clériston? Fui trazido direto para o Clériston, fui bem socorrido, fui torcendo até hoje. Certo. Aí você me falou que você fez uma cirurgia, mas teve que fazer outra cirurgia? Foi. Depois eu fiz outra, porque colocou uma platina, a platina rejeitou. E aí a gente fez outra agora, próximo, já tem até mais de 30 dias. Este foi o terceiro acidente de trânsito que seu Agripino já se envolveu. No primeiro, ele foi atropelado por um carro e ficou com o pé esquerdo deformado. O segundo aconteceu há 8 anos. Ele estava a caminho do trabalho quando escorregou com a moto num dia chuvoso e ficou com sequelas no braço. Estava chovendo, aí escorreguei e caí. Você também estava na moto? O capacete, eu estava com o capacete aqui, nesse braço. Aí o capacete fez esse estrago tudo. Aqui levou vários pontos. Foi 22 pontos. Você estava a caminho, esse primeiro acidente, você estava a caminho do trabalho, foi isso? Do trabalho de manhã. Mas eu fui socorrido pela empresa, a empresa me deu socorro, até hoje ela me dá socorro. Que ela paga para mim o plano de saúde, me ajuda a pagar, né? Que eu já pagava plano de saúde e ela já pagava para mim. Mas com isso eu pago a metade e ela 50%. Você usava capacete nos dois acidentes? Sempre usei capacete, nunca fiquei sem usar. O Wesley também estava de moto quando foi atingido por um carro. Saí na hora do almoço para casa almoçar em casa. Não era o normal, eu sempre almoçava no trabalho, mas nesse dia fui almoçar. Aí no cruzamento do Colégio Agostinho, parei para ver quem vinha da Felinto Bastos. Nesse momento que eu parei, só me vi girando. Não sei de onde veio o carro, não sei de nada. Só me vi no chão, parado com dor no pulso e no pé. Aí fiquei imóvel. Aí as pessoas que estavam lá achou que eu morri. Porque assim que eu caí eu fiquei parado. Porque eu não vi se eu tinha fraturado a coluna. Aí nesse momento fiquei esperando a SAMU entrar em contato com minha esposa. Ela chegou, aí nesse meio tempo fui atendido pela SAMU e cheguei aqui no Clériston. Aí passei um mês internado, 1 mês e 3 dias. Aí de lá pra cá fiquei afastado do trabalho, porque não tinha como fazer nada. Aí depois que eu saí ainda estou afastado porque o tratamento vai ser até dezembro ou mais, por causa da gravidade do ferimento, que foi fratura de calcanhar e corte e fratura exposta e pulso do braço esquerdo. Este foi o único acidente de trânsito que ele já sofreu. Como teve ferimentos graves, o processo de recuperação está sendo lento. Inclusive, por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou recorrer ao método de tratamento de feridas, conhecido como técnica de Figueiredo, para estimular a cicatrização. A recuperação está lenta. Vai ser lenta e cansativa, né? Porque eu gosto de trabalhar e ficar em casa o tempo todo é meio que ruim. Sem fazer nada, só imóvel com o pé para cima. Aí eu preciso de cuidados da irmã, né? Que tem que trazer comida, banheiro. Aí eu tô nessa aí até hoje. Para tudo, então, você precisa de ajuda. Eu não tenho como forçar o pé por causa da abertura do ferimento.
E aí você já passou por cirurgia? Tem alguma previsão de passar por novas cirurgias ou não? Agora é só mesmo fisioterapia? Não, eu fiz 2 cirurgias, primeiro foi para fechar, só que teve inflamação. Aí abriu e colocou Figueiredo. Aí o Figueiredo eu fiquei até hoje, que na consulta a gente removeu. Aí agora ela está aberta agora, só aguardando. Este médico é cirurgião plástico e chama atenção para a necessidade de terapias avançadas em reconstrução por conta da gravidade dos ferimentos nos pacientes vítimas de acidente, principalmente de moto. Nosso ambulatório de cirurgia plástica de trauma, basicamente 80-90% dos casos vem desse fluxo de acidente de trânsito da emergência. Isso tem gerado, em alguns momentos, um pouco de condicionamento no seu próprio atendimento, tá? Geralmente a recuperação desse tipo de paciente é a longo prazo. Graças a Deus, aqui no Cleriston Andrade, nós contamos com uma equipe multidisciplinar. A gente consegue acompanhar esse paciente a longo prazo. Temos uma equipe de núcleo de feridas. Nesse hospital, o Hospital Cleriston Andrade, ele tem uma parceria com a equipe da Clínica Hiperbárica e nós conseguimos realizar essa terapia avançada em pacientes vítimas de trauma. E nosso carro-chefe hoje aqui no Cleriston Andrade, em reconstrução de pacientes de trauma, são as reconstruções de membros inferiores, chegando a representar entre 70% a 80% dos casos reconstruídos. Imagina um paciente vítima de acidente de moto com ferimentos crônicos na perna. É um paciente que não consegue deambular, é um paciente que para de trabalhar, é um paciente que fica afastado da sociedade, gerando aquele impacto, né, que todos conhecemos. Então, no caso, também pode afetar também o psicológico, né? Já que ele também não consegue nem ter uma rotina que ele tinha antes. Aí vem atrelado essa parte psicológica. O Cleriston Andrade tem ambulatórios especializados em psicologias associadas ao trauma e justamente como você falou, esse tipo de paciente, geralmente quando ele para de deambular, ele para de trabalhar, é um paciente que tem um impacto psicológico, é um paciente que precisa de acompanhamento psicológico, é um paciente que para de prover a própria família e aquilo ali acaba impactando a mente do paciente. Muitos pacientes chegam aqui trazidos pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Este ano, de janeiro a julho, o órgão registrou 1.717 ocorrências de acidentes de trânsito, sendo que 1.212 envolveram motociclistas. De acordo com o Hospital Geral Cleriston Andrade, a emergência recebe por mês uma média de 500 pacientes vítimas de acidentes de trânsito, representando 20% dos atendimentos no setor. E mais um detalhe, 80% dos feridos estavam em motocicletas. Os motociclistas são os mais vulneráveis porque eles andam com as motos, né, em alta velocidade normalmente. A moto, ele não tem nenhum aparato como o carro, que tem uma carroceria para proteger ele. Então, o próprio corpo dele recebe todo o impacto. Então, além do trauma na face, a gente tem uma quantidade muito grande de fraturas, fratura no braço, fratura na perna, né? A gente também recebe pacientes vítimas de amputação traumática, né? Onde perde um braço, uma perna, às vezes um dedo, ou até as 2 pernas, como a gente recebeu uma paciente recentemente com essa situação, né? Só que eu gostaria de sinalizar que nem sempre a imprudência é do motociclista. Às vezes, a imprudência é do motorista do automóvel que choca com o motociclista. Né? A gente percebe muita imprudência do motociclista, mas ele também não é o principal causador dos acidentes. Então, assim, no final de semana, a gente aumenta essa quantidade de acidentes e a gente percebe isso muito associado ao alcoolismo, né? Ao uso de bebidas alcoólicas, porque quando o paciente chega, ele chega com sinais de que ele está embriagado, na maioria das vezes. De janeiro a agosto deste ano, 2.427 motociclistas, 283 feridos em acidentes de carro,
187 ciclistas e 139 pedestres deram entrada na unidade. Os acidentes com bicicleta, muitos idosos. E eu entendo que o idoso já não tem mais tanto reflexo, a coordenação motora está diminuída, né? Então ele se arrisca mais, se coloca numa situação de risco justamente por a cabecinha está boa ainda. Acha que tem condições, mas o corpo já não atende tão rápido a situações como, por exemplo, um cachorro que vai atacar ele ou que passa correndo na frente, ou como uma terra, uma areia solta e ele derrapa, escorrega ali. Então ele já não tem o equilíbrio e até a força para segurar a bicicleta e se manter. Este professor da UFES é especialista em transportes e trânsito. Tem mestrado em transportes e está cursando doutorado em transportes. Para ele, a ineficiência do transporte coletivo numa cidade grande como Feira de Santana provoca a busca pelo transporte individual, principalmente as motocicletas. Esse é um problema complexo porque o transporte coletivo em cidades do porte de Feira, ele tem um papel muito importante. E a gente vê aqui que tem questões que precisam de uma atenção, né? Como o sistema do BRT, que foi parcialmente implantado. Então, esse é um dos fatores que contribui para o trânsito mais intenso, né? A ineficiência do transporte coletivo no cenário atual, em frente aos desafios que a cidade propõe. Sobre as motocicletas em especial, é um transporte também que tem uma incidência alta de movimentação. São muitas as motocicletas e os motociclistas, eles estão sujeitos também a uma pressão grande, que é de entregas que eles precisam fazer, essa questão de agilidade. Tem também de 2022 para cá, né, fim de 2021, a condição do transporte por aplicativo, né, de passageiro pelas motocicletas, também é algo que aumenta essa exposição. Então são vários fatores que, quando a gente vai juntando, pensando, formam esse cenário um pouco mais complexo que a gente tem vivido ultimamente, né? Eu também questionei ao professor se a falta de habilitação poderia ser um dos fatores para a alta incidência de acidentes envolvendo motociclistas, mas ele descarta esta hipótese e aponta para a necessidade de políticas públicas e investimentos no plano de mobilidade urbana. Eu acredito que possam ter pessoas que não têm habilitação, mas a gente não pode esquecer que a função, né, do Estado não é só ofertar a infraestrutura, né? Parte da gestão do trânsito, ela envolve educação, fiscalização, monitoramento, planejamento, políticas públicas. Então, são várias questões que a gente vê que alguns pontos a gente precisa melhorar. E o motociclista também está inserido nesse contexto. Então, por mais que tenham alguns que possam não ter habilitação, eu posso, assim, tenho é difícil falar assim de certeza, mas assim, um forte indício de que a maior parte são condutores habilitados que estão sujeitos a essas pressões do dia a dia mesmo. Por exemplo, horas de trabalho, né? A gente não tem um monitoramento disso e outras questões. Inclusive, lá no Hospital Clériston Andrade, a gente identificou que a maioria desses acidentados, eles se envolvem nos acidentes em horários de pico, no horário ou que estão a caminho do trabalho ou que estão voltando para almoçar. E essa é uma realidade em Feira. Eu queria saber, é uma realidade em Feira e uma realidade que reflete a realidade de todo o país? É um cenário que a gente pode acompanhar em outras cidades também de mesmo porte. Em Feira a gente tem, pelo plano de mobilidade, as pesquisas foram feitas 3 horários de pico, né? O da manhã, o do fim da tarde e esse do horário do almoço. Mas os motociclistas, eles são a parte mais frágil, assim, além do pedestre, desse sistema, né? Porque a gente vê as condições. Então é um cenário muito complexo. Pelos dados que a própria reportagem levantou, o Hospital Clériston atendeu 5.270, né, acidentados só em 2024. 77% foram acidentes com motociclistas e desses 77% também quase 80% foram do sexo masculino, né? Isso já vai indicando um perfil. E o custo envolvido desses atendimentos foi da ordem de 2,5 milhões. Então, é um cenário complicado, que a gente precisa de planejamento,
né, e políticas públicas voltadas para atender a essa realidade, né, de educação, desse monitoramento, né, e de um transporte coletivo que funcione também, porque às vezes, né, as pessoas utilizam o transporte pela motocicleta pelo aplicativo porque não tem uma outra opção atrativa. Então tem vários aspectos para a gente trabalhar, é uma questão latente realmente. No caso, você chama a atenção em relação à demora do transporte coletivo, que não dispõe naquela região, e aí as pessoas acabam tendo que recorrer ao transporte individual para que ela possa chegar no horário certo do trabalho e cumprir todos os seus compromissos. Exato. Alguns estudos já estão associando, né, essa questão do transporte de pessoas pelo aplicativo a uma incidência maior de acidentes envolvendo as motocicletas nos municípios. Alguns autores têm chegado a essa conclusão. Então a gente precisa de uma atenção voltada também para esse público, né? Porque o acidente de moto, a chance de você ter uma lesão permanente é muito grande, né? Com uma sequela que você vai levar para o resto da sua vida. E também tá atrelado aos jovens, né? Que é um outro problema grave que a gente tem.